uma semana da estreia contra o Rio Preto. Dá para dizer que hoje, né, com quase 60 dias de pré-temporada, esse time já está definido para enfrentar o Rio Preto? Não, definido nunca, né? A gente sempre tem as possibilidades em aberto e o nosso dia a dia vai mostrando aquilo, né, que os atletas estão no momento em condições de realizar. Então, logicamente que a gente tem as ideias, mas a gente sempre só pode se surpreender, né, com a performance do atleta, e por isso que eu digo, a avaliação ela é diária e constante. Então, os atletas estão sempre em relação a isso, constantemente em avaliação, né, jogo a jogo, para que a gente chegue com uma situação bem clara em relação àquilo que a gente quer, mas definido ainda não, até mesmo porque o nosso grupo é um grupo que todos têm condição de jogar, uma equipe que está muito bem equilibrada, homogênea nesse sentido, né, de valorização, de disputa de vaga. A competitividade entre o grupo é muito acirrada e isso é bom, né, isso reflete até na performance dos atletas no dia a dia, o que tem nos deixado satisfeito. Então eu te digo que nós estamos preparados, né? Mas definido, acredito que isso realmente só momento, um dia, 2 dias antes do jogo de estreia para a gente realmente definir a equipe ideal. Duas perguntas em uma, Kleber. Primeiro, eu queria saber se o volante Romário realmente será o seu capitão na Série A3 e ainda, se você puder falar em relação ao camisa 9, que até então não veio, como é que ainda está essa busca, se vocês já deixaram um pouco de lado para iniciar o campeonato ou ainda estão negociando com algum jogador para a posição também, até porque provavelmente a gente teve a informação por parte da diretoria que vocês tentaram o Daniel Alves, atacante do Atlético Goianiense, por empréstimo, né, jogador que jogou a Copinha. Queria que você falasse sobre essas duas situações, por favor. A situação em relação ao capitão da equipe, a gente sempre fala que a gente tem que escolher um para usar a faixa, né? Mas nós temos no nosso grupo aqui 5, 6 atletas aí que exercem uma liderança muito boa. Em relação a quem vai usar a faixa no dia do jogo, a gente vai ter que saber a escalação, e isso aí vai ser momento, né, de definição ali um pouco antes, mas o Romário está entre um desses capitães da equipe, né? Com relação a esse outro atacante que nós estamos ainda na busca, né, em relação ao mercado aí, nós temos uma opção muito boa dentro do nosso grupo que vem se desenhando dessa forma nos trabalhos, que é o Ruster, né? O Ruster nós trouxemos ele num primeiro momento para ser um jogador até de corredor lateral, para ser um dos extremos, né? E ele vem demonstrando ao longo da competição aí, dos trabalhos, né? Em relação ao dia a dia e nos jogos treinos, nos dando uma boa alternativa de jogar nesse corredor central como um 9 com muita mobilidade, e tem deixado a gente muito satisfeito, até mesmo porque ele fez essa função em Portugal e fez também na Coreia. Então, é um atleta que está amplamente adaptado a essa situação em relação, né, a jogar como um número 9 caso a gente necessite. Então, em meio a essa situação, pode ser que futuramente vá-se atrás de um atacante, pode ser um de beirada, já que o Rúster pode fazer a 9, ou de repente, se não se encaixar, ir atrás de novo de um jogador dessa característica. Eu te digo hoje que o Rosto está muito mais encaixado em ser um 9 do que um jogador pela beirada. Ele faz as duas, né? E faz até muito bem as duas. Ele está até mais adaptado, conforme ele jogou agora ultimamente, até jogando como um 9, né? Mas realmente a gente fica no mercado aí nessa situação, ou de um 9, ou de um jogador até de beirada, como tu mesmo falou. Sobre as inscrições, o Kleber, a gente sabe que os times têm que mandar a documentação dos atletas até quinta-feira para ficarem à disposição para a estreia, né? E Sim. pelo menos quando eu conferi o vídeo até no começo dessa tarde, ainda 3 jogadores do Marília ainda não estavam inscritos, né? O Ruster é um deles, o Michel Borges e o David Becker, que eu acredito que seja a situação até mais simples, porque é uma transferência estadual, né? Os outros dois são internacionais. Pelo que a diretoria te passou, corre-se o risco de você não ter ou o Ruster ou o Michel Borges para a estreia por conta dessa burocracia que tem da transferência internacional? Claro que corre, né? A gente sabe que nós temos até o dia 18, né, na quinta-feira, para buscar resolver essas situações. Como a gente depende muitas vezes da boa ação também, da boa vontade, vamos dizer assim, dos clubes onde esses atletas estavam.
né, para que a gente consiga toda a documentação, corre sim esse risco, né? Nós esperamos que a gente possa resolver dentro do prazo hábil e que esses atletas estejam à disposição, mas realmente ainda há essa possibilidade. Sobre a questão da utilização dos atletas da Copinha. Você já utilizou vários deles na pré-temporada. Agora, com o término da competição, vocês já definiram quem e quais, né, quantos farão parte de fato desse grupo para a Série 3? Nós tivemos uma conversa superficial em relação a isso, até porque esses atletas estão de férias, né? Nós temos o Túlio aqui fazendo parte, porque já estava desde do início dos trabalhos, e os demais atletas, nós acreditamos que de 4 a 5 atletas aí vão integrar o nosso grupo do profissional para a competição, não necessariamente que serão inscritos, né, porque a gente tem aquele problema que eles não entram na lista B, pelo menos até, acho que final de março, alguma coisa assim. Então são atletas que, se participarem da competição, eles têm que ser inscritos e entrariam naquelas 26 inscrições, né? Mas eles estarão incorporados ao profissional, ao grupo trabalhando, e assim, se a gente tiver necessidade e eles fizerem por merecer, também podem ser até inscritos dentro dessa possibilidade. E aí, a partir de março, sim, final de março, né, mais ou menos, eu acho que vai dar a data, nós teríamos esses atletas já numa situação de lista B, que aí ficaria mais viável. Mas nós teremos, logicamente, cerca aí de 5 atletas, pode ser até 5 a 6 atletas da categoria sub-20 trabalhando, que disputou, né, competição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, trabalhando integrado com o grupo do profissional, até para valorizar esses atletas. São atletas, né, que têm potencial futuro aí, podem se tornar até situação comercial para o clube, que é muito bom. Kleber, uma outra situação que eu queria abordar com você, em relação aos treinamentos, a gente sabe que já são quase 60 dias de preparação e a imprensa não teve acesso a nenhum desses trabalhos. Eu queria saber de você se foi uma decisão sua, se foi uma decisão da diretoria e se você, em outro clube, já passou por uma situação como essa, em que a imprensa não pôde acompanhar nenhum treino de pré-temporada. Na realidade, foi uma decisão conjunta dentro daquilo que eu penso. Eu passei para a diretoria e ela prontamente sinalizou positivamente. Em relação, se eu tive essa experiência, todos os outros clubes eu fiz dessa maneira. Então, para mim, é a maneira usual, a maneira que a gente, pelo menos desde que eu estou no meio do futebol, assim, não sei te falar se foi, em algum clube eu abri algum precedente para alguém antes do início da competição. Já falei para vocês da imprensa que depois do início da competição todos terão acesso sem problema nenhum. Mas até o início da competição a gente se preserva o máximo possível. Sobre uma outra questão até do jogo dos treinos, você até tinha explicado na última entrevista que nós tivemos, você até explicou o fato, olha, eu não vou abrir os jogos treinos, até porque vários clubes também não abrem os seus jogos treinos, e a gente até compreende essa questão. Agora, queria saber também se foi uma decisão sua de não informar, pelo menos, que ia acontecer um jogo treino, ou até mesmo informar o resultado. A gente sabe que o resultado, obviamente, pouco importa para vocês, ou até mesmo para a gente, mas até a título de informação, nós da imprensa precisamos informar. Mas eu queria saber de você, se foi você que não quis que os jogos fossem revelados, as datas e também os resultados, por favor, Cleber. Eu não entendi, eu mesmo revelei para ti 2 jogos treinos, não entendi a pergunta. Não, eu falo porque dos jogos de janeiro não foram revelados, né? Pelo menos a gente Não, mas pediu tu não me informação. perguntou nada a respeito disso. Os jogos que tu me perguntou no início de dezembro, se você lembra, eu até te revelei 2 jogos que nós íamos ter. Você perguntou para mim alguma situação? Não, Então, tá certo então. Da minha parte, para mim não houve pergunta nenhuma se ia ter jogo treino ou não.